Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e uma grande retomada nos lucros para o ano de 2026. Será que o Banco do Brasil agora poderia engatar um ciclo de valorização extrema e trazer um mega dividendo para os investidores? É isso que a gente vai falar neste vídeo, mas não somente de Banco do Brasil. Também vamos falar sobre o Bradesco. Será que ainda vale a pena comprar as ações após essa grande alta de mais de 60% no ano de 2025? E também vamos falar sobre o Itaú e o futuro para 2026 em diante, tá? Ou seja, três grandes bancos e se seguem sendo uma oportunidade nos preços atuais. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com o Banco do Brasil. Todos já devem estar carecas de saber que o Banco do Brasil segue desabando na bolsa neste ano. A princípio, ele vinha com uma alta bem expressiva, né? Quando a gente pega aqui, ó, a cotação padrão do Banco do Brasil, a gente observa que para o ano de 2025 o banco sim entrou em um cenário de alta, mas depois do primeiro trimestre de 2025 as ações do Banco do Brasil desabaram, justamente por conta de uma grande piora no cenário do agronegócio e uma grande queda nos resultados. E depois a ação voltou a se recuperar, porque aparentemente o mercado já interpretou que o Banco do Brasil já se estabilizou. Estabilizou no qual sentido? De que o lucro não vai piorar mais do que está piorando. Hoje o Banco do Brasil está reportando este lucro bem mediano, né? Na faixa de 3 a 3,8 bilhões por trimestre. Mas, pessoal, quem sabe sobre Banco do Brasil, quem investe no banco há anos, sabe que o banco já passou por diversas crises, tá? E essa não vai ser nem a primeira e nem a última vez. O banco ele é líder no agro. O agro ele costuma ser cíclico. Há momentos de alta e há momentos de baixa. Claro que também a gestão, obviamente, errou na concessão de crédito. Então, exagerou ali, acabou dando muito crédito, né? E, consequentemente, o produtor acabou se endividando muito. E, consequentemente, agora que com uma Selic girando em 15% ao ano e, consequentemente, juntamente com isso, a gente tem uma queda no preço das commodities, né? Tanto a soja quanto o milho se desvalorizando fortemente. Todos esses fatores se reuniram e atacaram o Banco do Brasil em cheio, tá? Mas como tudo não dura para sempre, agora a gente tem que trabalhar na ideia da retomada. E já fatores que poderiam fazer o Banco do Brasil retomar a rentabilidade, o primeiro fator, queda na Selic no ano que vem. A queda na taxa Selic já pode aliviar, né, no curto prazo, o custo de captação do Banco do Brasil, proporcionando um spread mais elevado nas operações e, por consequência, também, já indo ali um efeito dominó, poderia melhorar o agronegócio, tá? E aí o Banco do Brasil já pode voltar a ter uma recuperação no seu resultado. O mercado não está mais trabalhando na tese do Banco do Brasil ser uma queridinha, de ele ser uma empresa que distribui altíssimos dividendos e também nessa questão do banco se manter bem no longo prazo. O mercado quer que o banco se recupere. Então, no primeiro passo de recuperação que pode acontecer no Banco do Brasil, que pode ser quando a gente menos espera, porque na mesma velocidade que o lucro cai, ele também pode voltar para cima. O banco pode surpreender tendo valorização na ação e o dividendo voltando ao patamar, pelo menos de uma maneira sustentável. Pense bem, se o banco recuperar para um resultado na faixa de 24 bilhões, eu estou sendo bem conservador, isso daria um ROI, né, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa em linha com o seu custo de capital. Então não seria nada irreal pensar que o Banco do Brasil não possa ter uma leve recuperação no lucro, tá? E, consequentemente, se o banco continuar repassando 30% de payout, ele poderia voltar a ter um dividendo na faixa de 5,9% a 6% ao ano. Porém, a gestão já afirmou que caso o Banco do Brasil recupere o lucro, eles vão pagar o extraordinário, né, já para fim do ano que vem, e também teria ali um dividendo, além desse extra, um aumento no payout. Quem sabe já para 2027 o Banco do Brasil, com a recuperação do resultado, não volte a aumentar o payout novamente. E aí, se ele voltar a ter um payout na faixa de 40%, isso nos daria um dividendo na faixa ali
de 7,9% a 8% ao ano. Então assim, pessoal, nos preços atuais, eu acho que o mercado já embutiu grande parte do risco, e a probabilidade de retomada é alta, fora que hoje o banco está muito barato, cotado bem abaixo do valor patrimonial. Apenas para o Banco do Brasil ser negociado na sua média histórica, as ações do banco precisarão subir 49% na cotação. E acho que é um dos bancos com mais potencial de se beneficiar com uma taxa Selic em baixa, se não que tem mais potencial dentre os grandes bancos que a gente tem aqui na bolsa, tá? Poderia tanto se valorizar como ter uma retomada de resultados bem alta. E se eu pegar o preço justo do Graham, considerando uma mediana baixa para Banco do Brasil, não estou sendo nem muito otimista, consequentemente temos um preço justo na faixa de R$ 47,00, que dividido por este preço atual, nos dá um potencial de alta de 124% na cotação. E se o Banco do Brasil continuar com 30% DP out vezes um ROI na faixa de 15% no longuíssimo prazo, o banco poderia ter aqui 10,5% ao ano de crescimento. O dividend yield médio de Banco do Brasil no longo prazo foi de 8,5% ao ano. Então, somado a uma taxa de reaplicação, o Banco do Brasil poderia trazer uma rentabilidade composta de 21% ao ano na média. Então, acho uma oportunidade, porém é uma oportunidade que vai exigir um pouco de paciência, até porque lembre-se, né, que quando um banco desse porte passa por um cenário complicado como esse, há um certo período para que a inadimplência volte a se regularizar. Porém, quando isso ocorrer, muitas pessoas vão se arrepender de não ter comprado o Banco do Brasil na baixa. Ainda bem que eu não vou ser um desses arrependidos, até porque Banco do Brasil é a minha maior posição na carteira e eu tenho 44% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Hoje ele representa, né, 44%, tenho 4.138 ações a um preço médio na faixa de R$ 24,46. Então eu paguei barato, né? Claro, não dá para acertar o fundo do poço, mas foi um preço ali tecnicamente descontado que eu paguei nas ações do Banco do Brasil. Outra ação que poderia também se beneficiar com uma Selic em baixa para o próximo ano são as ações do Bradesco. Por mais que o Bradesco tenha tido uma alta nas ações, eu acredito que ainda o banco teria um espaço sim, mas eu não acho que está tão descontado quanto o Banco do Brasil, tá? Acho que o boom no Bradesco já passou, o banco pode sim continuar, só que o Bradesco, pessoal, diferentemente do Banco do Brasil, eu acredito que tem menos qualidade. Como assim, Pablo? De fato, o resultado do Banco do Brasil tende a ser mais cíclico, mas o Bradesco, ele tá perdendo espaço pro Itaú. Então ele não é um banco ali que a gente pode colocar buy and hold para longuíssimo prazo. Ele acaba sendo um banco mais de oportunidade, que a gente acaba apelidando, um banco mais tático, né? Que você acaba comprando abaixo e talvez possa fazer uma venda parcial lá num futuro próximo. Por quê? Porque a carteira de crédito do Bradesco, pessoal, a gente sabe, tudo bem, o Banco do Brasil é cíclico, mas o agro, ele carrega o PIB do país. Então, por mais que o agro seja cíclico, ele tende a ser crescente linear lá no longuíssimo prazo. O próprio Banco do Brasil entrega isso. Porém, o Bradesco, a carteira é muito atrelada para a pessoa física de baixa renda. Então, quando o cenário macroeconômico tende a apertar, o Bradesco sofre com muito calote, sofre muitas provisões e você pode penalizar aqui na cotação. Tanto penalizar na cotação e diminuir o dividendo. Tanto que nos últimos 10 anos, perceba o retorno medíocre do Bradesco, 154%, enquanto o Banco do Brasil, mesmo com as dificuldades, entregou 400% de retorno. Você vê a diferença de qualidade nesses dois bancos, tá? Então por isso que eu prefiro o Banco do Brasil. Mas, será que hoje ainda vale a pena? Olha, eu acho que vale, porém com um espaço mais encurtado. Bradesco já está negociando quase no valor patrimonial. Quando a gente pega aqui, ó, né, o valor de mercado do Banco Bradesco, simulando uma queda na Selic, ele pode se beneficiar, menos que o Banco do Brasil, mas vai se beneficiar naturalmente. Se o Bradesco voltar a ter um lucro na faixa do seu auge, o auge do Bradesco, né, foi lucrar aqui na faixa, se a gente consegue consultar isso aqui no próprio Investidor 10, o auge foi em 2022, onde o Bradesco lucrou 21 bilhões, tá? Se ele voltar neste patamar de resultado novamente, hoje o banco vale 182 bi na bolsa, dividido por 21 bi, temos um múltiplo PL de 8 vezes, tá? Só que aí é que tá, pessoal, pra que a gente vai querer pagar 8 vezes? De verdade, tá? Se for pra eu pagar 8 vezes, eu prefiro pagar no Itaú, que é um banco que tem muito mais qualidade, não tem essa questão de ciclicidade da carteira de crédito. Então assim, pessoal, eu acho que o Bradesco, tá? Ele reúne uma qualidade meio que de Banco do Brasil com um preço de Itaú, tá? Então assim, de fato pra mim fica meio complicado o Bradesco, eu exigir uma margem de segurança mais elevada na empresa. Quando o banco tava ali nos R$10, aí era outra história, tá? Porque o banco nos R$10 estava cotado por 110 bi de valor de mercado. Se eu dividir isso aqui por um lucro de 21, nos dá um PL de 5. Aqui o Bradesco já embutiu um desconto bem interessante. Valia a pena, né? O risco. Nesse preço já acho que não está mais tão barato. Tem potencial? Tem. Mas eu acho que tem um potencial bem menos expressivo do que o Banco do Brasil. Pode se beneficiar? Pode, mas eu particularmente vejo mais oportunidade no Banco do Brasil. Tanto pelo fator de qualidade, como também
pela questão de potencial de alta e melhores dividendos olhando para o longo prazo. Neste preço, o Bradesco ainda pode pagar de 7 a 8%, com um leve espaço para valorização para atingir acima do valor patrimonial. E quando a gente coloca o preço justo do Graham no Bradesco, supondo, né, um LPA parecido com o deste ano, não vou ser tão otimista, até porque eu não fui tão otimista aqui com outros bancos, né? Eu vou colocar a mesma média para o Bradesco. Então, qual que foi o lucro por ação do Bradesco neste ano? A gente observa na média que foi de 2, então 22,5 vezes um LPA de 2, né, multiplicado pelo valor patrimonial na faixa aqui, que fica quando a gente pega pela métrica do VPA de 16,58. Então a gente tem um preço justo nas ações de R$27, que dividido aqui, ó, pela cotação atual de 15, ainda tem espaço de alta, talvez um potencial de alta de 82%, mas perceba que já é bem menos do que o Banco do Brasil. E outro fator que eu prefiro o Banco do Brasil é o ROI. Olha o ROI médio do Bradesco no longuíssimo prazo. Você vê que o Bradesco é cíclico, ó, tem uma queda no ROI, recupera, queda no ROI, recupera. Mas quando a gente pega uma mediana de longuíssimo prazo, o Bradesco tem um ROI médio de 11%. Enquanto o Banco do Brasil, mesmo com a volatilidade no agronegócio, pegando aqui, ó, a média de rentabilidade do Banco do Brasil é mais elevado. O Banco do Brasil é um banco melhor que o Bradesco, né? Tem uma média de 14% a 15% de ROI. Então, por isso que eu não escolho o Bradesco, porque se tem um Banco do Brasil barato, que pode me dar um retorno maior, nestes preços atualmente o Bradesco, para mim, fica de fora. E agora o Itaú, pessoal. Esse sim, para mim, poderia se encaixar, tá? Oposto do Banco do Brasil, acho que o Banco do Brasil tem mais potencial de rentabilidade, portanto o Itaú também representa uma posição bem expressiva na minha carteira. O Itaú, ele reúne qualidade, tá? Justifica esse PL mais elevado. Por quê? Porque a carteira de crédito do Itaú é muito voltada para alta renda, grandes empresários. Então, consequentemente, ele não sofre com um ciclo de inadimplência elevado na carteira de crédito. Então, ó, você percebe que o Bradesco está negociando quase com um PL parecido, mesmo tendo 21 bilhões de lucro projetado para o ano de 2026, tá? Tô sendo conservador. Se a gente for conservador com o Itaú também, porque é sempre bom você colocar a margem para baixo, 405 bilhões, dividido aqui, ó, por um lucro no Itaú baseado em 48 bilhões, temos um PL de 8,4. Você vê que ainda está mais barato que o Bradesco e com dobro de qualidade. A média do Itaú é ser precificado por 13. Se eu dividir por 8,4, temos um potencial de valorização nas ações do Itaú aproximado em 54,2%. E com uma queda na Selic, o Itaú tende a se beneficiar com um spread melhor, poderia subir ainda mais do que isso e ainda pagar um dividendo com qualidade. Se eu dividir aqui, ó, 1 dividido por 8, né? Multiplicado pelo um payout de 70%, o Itaú pode pagar 8,7% de yield para o próximo ano. Porém, ele paga um extraordinário todo ano pelo seu excesso de capital. Então, ele poderia incrementar ainda mais uns 2 a 3% nesse yield, que poderia encerrar em 10 a 11% ao ano, colocando para 2026. Então, acho um banco tanto barato, como também um bom potencial de proventos. E fora que ele não é cíclico, né? Você pode ter um banco previsível que gerou nos últimos 10 anos 875% de retorno, que dá mais de 20% ao ano de forma composta. Então, perceba que minha decisão, eu acho que os melhores bancos que a gente tem aqui no Brasil, nada é recomendação de compra ou de venda, tá? É o Banco do Brasil e o Itaú, pessoal. Por quê? O Banco do Brasil pode ter um pouco de menos qualidade, portanto ele tem muito mais assimetria, tá? Ele é um banco bom, com ROI médio de 15 a 16% ao ano, mas muito mais amassado que o Itaú. Então pode proporcionar um beta, um potencial de rentabilidade mais elevado. E o Itaú é mais precificado, porém tem muito mais qualidade. Então você pode aí consequentemente ter, né, um retorno menor que o Banco do Brasil, mas com muito mais tranquilidade. Por isso que eu acho que esses dois se complementam, porque no momento que o Banco do Brasil estiver passando por uma dificuldade, o Itaú, ele pode ser um alicerce na minha carteira. E nos momentos, né, que o Banco do Brasil estiver voando, o agronegócio explodindo, pagando bons dividendos, aí esses dois bancos aí podem performar muito bem na carteira. E quem sabe o Itaú talvez passando por uma dificuldade, o Banco do Brasil também acaba compensando, sempre tem esse fator de compensação. Mas de longe para mim o Bradesco é o pior de todos, tá? Até porque, pessoal, o Bradesco, ó, se a gente observar de verdade, não é que eu tenho um preconceito com o Bradesco, tá? É o fato, a gente vê que a qualidade dele tecnicamente é inferior ao do Banco do Brasil, é o terceiro melhor banco que tem aqui, e ainda um preço de Itaú, você vê que ele está sendo cotado por 7,8, mesmo jogando um lucro líquido mais elevado, que o banco lucrasse 25 bi, a gente ainda tem um PL de 7, pessoal. Porque pra que eu vou querer pagar 7 vezes no Bradesco, sendo que eu tenho o Itaú a 7 a 8, com muito mais qualidade? A gente tem que agir racionalmente, tá? Nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda.
Não sei sobre nada, não sei sobre indicador, não se preocupem. Para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, não se esqueça de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Em particular, dos grandes bancos eu possuo apenas o Banco do Brasil e o Itaú. O Bradesco eu poderia adicionar só se o banco ficasse muito amassado, mas eu vislumbraria mais uma questão, um case mais de oportunidade e não buy and hold clássico como eu faço nesses dois bancos aqui. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!